Olá, meu nome é Reginaldo Almeida. Eu vim aqui para falar sobre engenharia avançada de conceitos automotivos e inovação. Na verdade, aqui são dois tópicos que serão abordados dentro do mesmo assunto. O primeiro dos tópicos é engenharia avançada de conceitos automotivos. Esse termo aqui você vai encontrar variantes, talvez, dentro da própria indústria automotiva. Outras montadoras podem chamar de formas diversas, mas a ideia básica que nós vamos trazer aqui para vocês é como se desenvolve o conceito inicial de um veículo. O segundo tema que nós vamos falar é inovação, mas a inovação dentro de um contexto da indústria automotiva. Primeiramente, eu vou trazer bem rápido aqui a agenda dessa palestra. Vou começar com uma autoapresentação bem sucinta, depois eu vou falar sobre o Vale do Silício, que é onde eu trabalho. Vou falar um pouquinho, dar uma pequena pincelada sobre inovação. Daí nós vamos partir para o tema central dessa palestra, que é Engenharia Avançada de Conceitos Automotivos. Bem, seguindo aqui, vamos para a autoapresentação. Primeiramente, minha formação acadêmica. Eu sou técnico em eletromecânica formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, MG. Eu sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e tenho mestrado em Engenharia Automotiva também pela PUC Minas. Em termos de experiência profissional, a minha carreira se inicia em 2002 na Stola do Brasil. Essa é uma empresa que eu tenho uma longa história. Eu comecei como projetista. Em 2014, quando eu saí, eu era supervisor de engenharia. Eu era responsável pela parte de chassis e a parte de powertrain. Saí da Stola para me juntar à FCA, Fiat Chrysler Automobiles, em 2014, como supervisor de KBE. KBE é um termo que significa Knowledge Based Engineering, ou engenharia baseada em conhecimento. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui. Ao final de 2017, eu saí da FCA para me juntar à Byton, que é a empresa onde eu trabalho hoje. A Byton é uma startup chinesa de veículos elétricos com tecnologia autônoma. Nós temos 3 polos no mundo. O principal deles é na China, onde a gente tem a nossa manufatura, a nossa fábrica. É baseada em Nanjing, Nanquim. Nós também temos um outro escritório em Hong Kong. Nós temos o nosso centro de design em Munique, na Alemanha, que foi onde eu trabalhei inicialmente. Eu me juntei em Munique exatamente para liderar o desenvolvimento de conceitos dos próximos projetos da Byton. Fiquei lá até o final de 2019, mas antes mesmo de me mudar para os Estados Unidos, eu já assumi o cargo de gerente global de uma área bem abrangente. Ela engloba tanto a área de Vehicle Package, Advanced Concept e Occupant Ergonomics. Então, isso é uma característica de uma startup. Uma startup é uma empresa com recursos mais limitados quando se compara, por exemplo, com uma grande montadora. Então, sobre a minha responsabilidade, eu tenho diversas áreas, incluindo a área em que eu já era o líder lá em Munique. Bem, o Vale do Silício é uma região na Califórnia, nos Estados Unidos, localizada no sul da Baía de São Francisco, em que historicamente sempre foi marcada por um polo de desenvolvimento tecnológico. Iniciando a Segunda Guerra Mundial, várias empresas que estavam desenvolvendo tecnologias bélicas, elas se localizaram ali para criar um polo de desenvolvimento. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, essas empresas elas começaram a desenvolver outras tecnologias, não somente tecnologias voltadas à indústria bélica, mas elas também focaram muito no desenvolvimento de tecnologias digitais. A região do Vale do Silício ela é uma região composta por várias pequenas cidades, entre as quais se destacam a cidade de Palo Alto, onde nós temos a Universidade de Stanford, nós temos a cidade de San José, cidade de Santa Clara, cidade de Fremont.
O Vale do Silício é uma referência global de inovação e empreendedorismo. É um centro, um polo tecnológico global. Não somente as empresas que são líderes globais de tecnologia, como também todas as startups, ou a maioria das startups com maior potencial de desenvolvimento também estão localizadas na região do Vale do Silício. É uma região extremamente rica. E eu levantei os dados aqui, se o Vale do Silício fosse um país, seria o segundo país mais rico do mundo. Eu trouxe os dados do produto interno bruto per capita e são em torno de 130 mil dólares por ano. E como eu disse, as líderes globais de tecnologia nos seus respectivos segmentos, elas estão localizadas no Vale do Silício. Então, como exemplo de empresas de tecnologia, eu trouxe aqui a Microsoft, Facebook, a Apple, Google, Netflix, Uber, Amazon, IBM, Intel e HP. Também trouxe aqui algumas startups que estão desenvolvendo tecnologia para veículos elétricos ou autônomos e que também estão localizadas no Vale do Silício. Primeiramente a Tesla, que é, como eu disse, a empresa pioneira no desenvolvimento de veículos elétricos. Temos a Lucid, a Byton, a Rivian, que está mais focada em desenvolvimento de picapes, a NIO, a Zoox, a Waymo e a Cruise. Essas três últimas são empresas com forte investimento para o desenvolvimento de tecnologia autônoma, sendo que a Zoox ela recentemente foi adquirida pela Amazon, a Waymo ela é subsidiada pelo Google e a Cruise é uma startup do grupo GM. Vamos falar agora um pouco sobre inovação aplicada ao setor automotivo. E a última década ela foi marcada pelo que eu chamo aqui de revolução dos veículos elétricos. Essa revolução ela se deu motivada principalmente pela conscientização global dos impactos ambientais causados pela emissão de gases poluentes pela indústria. Dessa forma, a indústria automotiva ela tem se mobilizado nas últimas décadas e tem investido vários recursos no desenvolvimento de tecnologias que venham a minimizar a emissão desses gases poluentes. E os veículos elétricos eles surgem como uma ruptura com o modelo de motores a combustão que vem desde a segunda revolução industrial. E eles são sustentados e balizados pelo crescimento do mercado petrolífero global. Bem, os motores elétricos eles são motores totalmente limpos em termos de emissão de poluentes. Os veículos elétricos são movidos por um motor elétrico e eles são alimentados por uma bateria. E essa bateria, por sua vez, ela pode ser conectada a uma rede de alimentação elétrica. E o próximo tópico que nós vamos falar é sobre veículos autônomos. Aqui é uma definição do que seria um veículo autônomo. Ele é um veículo capaz de sentir o seu ambiente e mover-se com segurança, com pouca ou nenhuma intervenção humana. A tecnologia autônoma busca integrar sensores, sistemas de controles e atuadores para sensoriar o ambiente, determinar as melhores opções de ação e executar essas ações de forma mais segura e confiável do que poderia ser obtida por um condutor humano comum. Basicamente, a ideia por trás de veículos autônomos é a máquina, uma inteligência artificial, substituindo o motorista em termos de decisões de condução do veículo. Aqui realmente a gente tem grandes desafios. Nós estamos falando aqui de quarta revolução industrial. Nós estamos falando aqui de inteligência artificial. Várias variáveis fazem com que o desenvolvimento das tecnologias autônomas sejam um grande desafio. O que nós temos hoje são veículos autônomos já em testes e esses veículos autônomos que já estão em testes estão atingindo níveis de autonomia inacreditavelmente altos. Uma coisa bem interessante em relação aos veículos autônomos é que dentro essa complexa ciência,
de inteligência artificial, nós temos um ramo que tem sido empregado bem fortemente aqui, é o Machine Learning. Como eu disse, nós temos várias variáveis dentro desse processo de interpretação do ambiente e tomada de decisões. Nós, como humanos, a gente consegue perceber variáveis que muitas vezes são subjetivas. Se você está dirigindo, você consegue identificar uma situação de risco, por exemplo, quando uma pessoa está desatenta, quando a pessoa que está próxima a atravessar a rua é uma pessoa idosa, ou se aquela pessoa está usando ali uma muleta. Você consegue perceber essas coisas e consegue identificar aquilo como um risco. Para a máquina, ela precisa aprender aquilo. Aquilo precisa ser um padrão identificado. Então é bem mais complexo. Então, como eu disse, a complexidade de se desenvolver uma tecnologia autônoma é conseguir captar e perceber todas as variantes que nós temos no ambiente. Daí entra o processo de machine learning, que é a máquina aprendendo com as situações. E nisso entra a importância de fazer inúmeros testes com os veículos, para que eles possam aprender variadas situações reais. Ainda, algo bem interessante que está sendo muito abordado durante o desenvolvimento dos veículos autônomos, que é a criação de uma rede entre esses veículos autônomos, em que cada veículo começa a compartilhar suas experiências aprendidas. Então, ao invés de nós termos um veículo aprendendo com as situações, nós vamos ter uma rede, nós vamos ter vários veículos aprendendo com as diversas situações e compartilhando esses dados. Porém, o grande desafio é colocar na rua um veículo totalmente autônomo que já tenha um nível de aceitabilidade em relação às variáveis que nós temos no ambiente. Isso é aquilo que demanda tempo, porque antes da expansão dos veículos autônomos, nós precisamos atingir um determinado nível que ofereça uma segurança aceitável para nós. E ainda entra vários fatores que são subjetivos, porque se nós nos atermos somente aos dados, aos números, os níveis que nós já atingimos hoje já conferem aos veículos autônomos muito mais segurança do que os veículos convencionais, porque a máquina ela já está errando menos do que nós. Mas, para nós termos confiança na máquina, realmente, e nós temos essa capacidade de, ok, agora eu confio na máquina, mesmo entendendo que eu sou limitado e eu posso errar mais do que a máquina, é muito difícil para mim aceitar entregar o controle do veículo para uma máquina. Então entra questões aqui que são bastante complexas e muito tem se investido nisso, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que nós estamos num processo bastante acelerado e nós vamos chegar lá em pouco tempo. Bem, a Society of Automotive Engineers, ou Sociedade dos Engenheiros Automotivos, a SAE, ela criou uma escala, uma classificação que vai de 0 a 5 para classificar os veículos em relação à sua capacidade autônoma. Isso foi publicado na norma J3016, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, primeiramente é o nível 0, é os veículos sem tecnologia autônoma embarcada. Tudo nos veículos precisa ser controlado pelo motorista, não há recursos de automação. Já no nível 1, os veículos devem ter sistemas de assistência à condução, auxiliando o motorista na direção em eventuais frenagens e acelerações. Então aqui nós temos algumas tecnologias como controle dinâmico de estabilidade, nós já temos ali frenagem assistida, já temos algumas tecnologias bem interessantes. No nível 2, o carro possui recursos que permitem condução semi-autônoma, atuando no volante e pedais. Então aqui a gente já tem sistemas como Cruise Control, em que o veículo
ele já controla a velocidade, ele mesmo já faz algumas frenagens de emergência. O nível 3, o veículo pode operar de forma autônoma em determinadas situações de tráfego, como rodovias, mas o motorista deve estar atento para assumir a condução do veículo em caso de solicitação feita pelo sistema. Esse aqui é basicamente o nível que nós temos hoje, em que alguns veículos, como veículos da Tesla e algumas outras montadoras, já estão chegando nesse nível. Na verdade, eles estão ali entre o nível 2 e nível 3. O nível 4, os veículos também podem atuar sozinhos em diversas condições, exceto em condições climáticas e ambientes severos, ou seja, condições de chuvas ou de neve, são condições que realmente são extremamente difíceis predizer eventuais riscos. E no nível 5, que é o nível máximo, o veículo já tem um sistema de automação extremamente avançada e o carro será capaz de fazer tudo sozinho, de modo que o motorista passará a ser um mero passageiro, bastando informar para onde quer ir. Pedais, volante tornam-se desnecessários e os comandos podem ser transmitidos por voz ou pelo celular do usuário. Esse é o objetivo final em termos de tecnologias autônomas. Várias empresas, inclusive fora do segmento automotivo, elas enxergaram essa oportunidade de negócio, elas estão investindo muito pesado. Nós temos o caso da Amazon, que acabou de comprar uma das startups aqui do Vale do Silício, que é a Zoox, e eles estão interessados realmente em chegar nesse nível 5 e desenvolver um novo modelo de mobilidade em que talvez a sua entrega feita pela Amazon ela vai passar a ser feita por um veículo autônomo. A Uber também tem investido forte, o Google, em que novos modelos de mobilidade podem ser estabelecidos a partir do atingimento do nível 5. Você pode ter daqui a alguns anos o Uber te buscando na porta da sua casa sem motorista. Aquele veículo trabalha para o Uber. Então a Uber pode começar a não ter mais a necessidade de um motorista. Isso é um modelo de negócio muito interessante. Isso é um business muito atraente e, por causa disso, muito recurso tem sido investido na tecnologia autônoma por esses grandes conglomerados tecnológicos. Bem, ainda dentro de inovação, eu vou trazer aqui um pouco sobre Cloud Based Engineer, o KBE. Eu estou trazendo isso aqui, apesar de não ser uma tecnologia tão nova, mas esse assunto ele traz bastante inovação da forma que ele tem sido aplicada na indústria automotiva e na indústria aeroespacial. E ele também está bem relacionado com o tema central dessa palestra aqui, então eu achei interessante e relevante trazer esse conceito aqui para compartilhar com vocês. Bem, o que é o KBE? Primeiramente, a ideia de KBE é um processo, é um conceito, e ele é baseado na captura do conhecimento consolidado de engenharia que seja repetitível, reutilizável e não criativo, a fim de otimizar ao máximo as ferramentas de desenvolvimento digital de produtos de engenharia através da busca pelas melhores práticas e ganho de performance. Dessa forma, você reduz o tempo e o custo e, além disso, aumenta a qualidade do seu produto final. Por consequência, você tem um ganho, uma elevação na competitividade do seu produto. Os sistemas de KBE são capazes de criar e referenciar essas bases de conhecimento, tornando-as prontamente disponíveis, principalmente através da parametrização de modelos CAD. Para quem não sabe, CAD é a tecnologia utilizada para desenvolvimento de projetos, em que você faz o modelamento digital do seu produto, seja ele carro, avião ou qualquer outro produto. Várias ferramentas CAD elas estão disponíveis no mercado e essas ferramentas elas variam de acordo com a complexidade do produto. Essa figura aqui ela é bastante interessante porque ela mostra que o KBE, na verdade, ele é uma interação entre as tecnologias de inteligência artificial
e a ferramenta CAD, que é uma ferramenta de engenharia. Observou-se aqui uma oportunidade de desenvolvimento de um conhecimento que poderia fazer uso de tudo aquilo que já está consolidado e fazer com que esse conhecimento consolidado ele fosse parametrizado dentro de uma ferramenta de engenharia. Essa é a ideia básica por trás do KBL. E por fim, vamos para o último e mais extenso tópico, que na verdade é o tema central desta apresentação, que é engenharia avançada de conceitos automotivos. Eu vou fazer uma abordagem aqui genérica e sucinta sobre o que seria o processo de desenvolvimento do produto. O processo de desenvolvimento do produto ele é bem simples. Na verdade, você parte de uma ideia, você transforma essa ideia em um conceito, você desenvolve este conceito e, por fim, você chega a um produto. E esse produto ele precisa ser manufaturável. Então, esse aqui é um gráfico que representa os 3 marcos essenciais de um processo de desenvolvimento. E isso aqui não significa que represente de forma completa qualquer processo de desenvolvimento da indústria automotiva. Porém, em termos genéricos, ele consegue sim representar os marcos essenciais desse processo. Inicialmente, a gente parte de uma fase conceitual, onde se propõe uma ideia, desenvolve um conceito em cima daquela ideia, buscando atingir os objetivos pré-estabelecidos. Depois nós precisamos passar por uma fase de desenvolvimento, ou em outros termos, a gente poderia dizer que é o detalhamento daquele conceito, da transformação daquele conceito em algo factível. E por fim a gente chega na fase de produção, onde você tem um produto final. Então aqui nós temos Concept Phase, fase conceitual, Product Development e o que eu chamo aqui de Start of Production, que é o início da produção. Esse aqui é um conceito geral. O processo de desenvolvimento do produto no contexto automotivo envolve várias etapas, desde o conceito do produto até o lançamento comercial de um novo veículo. É definido como um processo em que sua complexidade objetiva definir indicadores, que são responsabilidades, atividades e saídas, a fim de atingir a produção em série de um veículo automotivo. Agora vamos focar na fase de conceito, na Concept Phase. Essa fase ela pode ser subdividida em outras subfases, e nós vamos fazer um detalhamento sobre isso posteriormente. Mas eu vou trazer aqui um conceito bem genérico do que seria a Concept Phase. A fase de conceito é aquela em que são definidas todas as características principais que irão fornecer as informações para o plano de negócios. Também vamos falar um pouco sobre o que seria o plano de negócios. Porém, essas informações, além de definir o plano de negócio, elas ainda guiarão o desenvolvimento do produto até a fase de industrialização do veículo. São definidos os hard points, os requerimentos e os atributos do veículo baseados nas necessidades e expectativas do cliente. Esses hard points, esses atributos e requerimentos, eles são elementos que definem o conceito do veículo. Ou seja, uma vez que a gente estabeleça esses elementos, é importante que a gente se atenha a eles para que o produto continue respeitando as características pré-estabelecidas. E essas características pré-estabelecidas, elas visam a atender uma necessidade ou uma demanda do cliente, ou um objetivo de business da empresa. Bem, a etapa inicial da fase de conceito é a pesquisa e planejamento do produto. Esta etapa é geralmente um processo contínuo de análise de mercado através de processamento dos cenários. Quando uma oportunidade de mercado ou uma necessidade de negócio da empresa é identificado, é então elaborado o que a gente chama de briefing do produto. Esse nome também é um nome que pode variar de montadora para montadora, mas ele é um documento que contém todas as características essenciais para fazer o iniciamento do projeto, o iniciamento do desenvolvimento. Este documento fornece as características básicas e os objetivos do produto, baseado na oportunidade de negócio e necessidades do cliente para o início do processo de desenvolvimento do conceito.
Na etapa seguinte, que eu chamo aqui de Design and Package Ideation, nós vamos utilizar aquele Concept Briefing ou Product Briefing, aquele documento, como input, como entrada, para que a equipe de conceito ela inicie os estudos. Esse time de conceito é um time multifuncional, ou seja, ele tem como parte integrante, ele tem diferentes profissionais com diferentes expertises para trazer as suas expertises para dentro do conceito que a gente deseja para o produto. Então, nós temos profissionais de powertrain, motores, nós temos profissionais de carroceria, temos profissionais de chassi, temos o time de design trabalhando integrado. Então, nós temos esse grupo multifuncional que está ali para estabelecer o que nós queremos para o veículo baseado nos objetivos pré-estabelecidos. Esse gráfico aqui ele é bastante interessante, não vou me aprofundar muito nele, mas nós temos aqui o Concept Briefing, ele é o ponto de partida. A partir dele, nós começamos um processo de benchmarking. O benchmarking é um processo de estudo dos principais competidores para o nosso produto. Então, a gente começa a identificar quem são os nossos principais concorrentes e a partir de então a gente começa a estudar esses concorrentes. A gente obtém as dimensões desses veículos, a gente obtém relatórios de satisfação dos clientes e a gente começa a compilar todas essas informações dentro de documentos de forma a entender o mercado e os principais competidores. E a gente cria documentos e estabelece objetivos baseados nos competidores e baseado no que a gente entende que o nosso cliente deseja para o nosso carro. A expectativa do nosso cliente tem que ser sempre o nosso norte, tem que ser sempre a direção. Além disso, também o Concept Briefing ele é a entrada para que a gente defina os objetivos dos atributos do veículo. Ou seja, nós temos as informações dos nossos concorrentes, a gente sabe os pontos fortes e os pontos fracos do nosso concorrente e a gente também tem a expectativa do nosso cliente. Essas duas informações elas são essenciais para a gente definir o que nós queremos no nosso veículo. É muito utópico a gente achar que um veículo ele vai ser bom em tudo. Para o veículo ser bom em tudo, seria necessário que muito recurso fosse despendido para que a gente conseguisse otimizar vários dos nossos sistemas. Então a gente balanceia os objetivos, a gente destrincha o veículo em diferentes atributos ou performance e a gente qualifica o nosso objetivo para cada uma daquelas performances. Em alguns casos, a gente precisa ser o melhor. Em outros casos, nós sermos razoáveis já é suficiente. Então, esse processo é extremamente importante, porque se esse processo não tiver uma lógica e ele não tiver uma visão crítica muito apurada, o nosso produto nunca vai conseguir atingir um objetivo financeiro viável para a nossa empresa. E por fim, a gente cria também um documento que eu estou chamando de Product Grid and Attribute Chart. Na verdade, ele é um compilado de todo o conteúdo que a gente deseja para o nosso veículo, baseado nos objetivos. Então, os objetivos geralmente eles são destrinchados em performance ou atributos, assim como eu tinha dito. Então, só para exemplificar o que seria isso. Nós temos um objetivo de arrefecimento. Talvez o objetivo de arrefecimento que a gente tenha para o nosso veículo, algum dos sistemas de arrefecimento que a gente tem no nosso portfólio, eles já atingem aquele objetivo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um produto que já existe, que a gente já tem. Então, nós não vamos gastar recursos desenvolvendo um novo sistema. Porém, se aquele sistema não for suficiente para atingir o objetivo pré-estabelecido, nós vamos precisar
despender recursos para otimizar aquele sistema. Então, aquele sistema ele não é mais um sistema de prateleira, um sistema existente. Ele é um sistema novo. Então, nessa tabela, nessa macro tabela, a gente vai colocar cada subsistema do veículo. Óbvio, nessa fase ainda é uma visão macro, mas a gente vai elencar se aqueles sistemas, se eles são modificados, se eles são novos ou se eles são existentes. Outra coisa interessante é o que a gente vê aqui como Customer Care Profile. Isso aqui, na verdade, a partir das expectativas do cliente e das informações que nós temos sobre o cliente, a gente cria um perfil. Então, a gente identifica o público-alvo e a gente começa a estudar quais são as características daquele público-alvo. O que eles esperam do nosso produto. Basicamente, é um trabalho em se transformar características subjetivas em características objetivas que consigam ser mensuráveis e pegar essas características objetivas do nosso cliente e inserir dentro do nosso produto. E o time de design, então a gente tem aqui um outro quadro que é o Studio Design Ideation Sketch. O time de design começa a criar os desenhos do veículo, baseados também naquelas premissas iniciais pré-estabelecidas. Então, o time de design começa a colocar sua criatividade em prática. Porém, as primeiras sketches, elas são puramente artísticas, elas são puramente criativas. É aquilo que o time de design sonha para o produto. Porém, depois, o time de engenharia, esse time de engenharia avançada, começa a fornecer entradas, informações para eles. E nós vamos detalhar um pouco mais esse processo, porque é o processo que é o ponto inovador que eu estou trazendo aqui para vocês e que é o que hoje nós temos aqui na Byton. E essas sketches, elas são renderizadas, elas começam a ser digitalizadas. Então, aquilo que no começo são apenas desenhos, eles passam a ser modelos geométricos simplificados, mas o time de design ele começa a criar ali modelos geométricos, modelos em que se possa enxergar aquelas ideias. Agora a gente chega ao ponto em que todas aquelas informações que foram criadas anteriormente, elas servem como inputs para a gente compilar um chart que eu chamo de Concept Target Definition. Na verdade, é uma tabela onde que eu agrupo todas as informações relevantes, informações objetivas que foram criadas anteriormente, e essas informações, elas são as entradas para eu alimentar os meus templates que são criados no ambiente CAD. Então, como eu tenho empregado em meus templates o conceito de KBE e tudo está paramétrico, eu consigo manipular esses números de forma a variar as minhas saídas dos templates. Então, eu consigo, de forma visual, obviamente que é um processo iterativo que envolve várias discussões, é um processo multifuncional. Então o time senta, a gente discute quais são os melhores compromissos que a gente deve assumir para o nosso veículo, sempre tendo em vista os objetivos pré-estabelecidos. Então a gente consegue montar esse layout de informações, de hard points, que a gente vai fornecer para o time de design, para que o time de design possa, em torno desses limites, desses constraints, o time de design vai conseguir criar o desenho do veículo. Então, ele já tem uma ideia inicial, que foram aquelas sketches, agora ele já tem os inputs, ele já tem as referências para eles poderem transformar aquela ideia em um produto. Obviamente que esse também é um processo iterativo. O time é um time que trabalha em sinergia. A interação entre os times é extremamente importante para o sucesso do produto. Aqui eu vou trazer mais algumas imagens que espero que consiga exemplificar e clarificar para vocês o que é esse processo. Então, o que vocês veem aqui são geometrias CAD de engenharia
que são as referências para que o time de design crie as primeiras superfícies de design, tanto de exterior quanto de interior. A partir deste modelo, o que geralmente é feito é que o time de design ele usa esse modelo digital e ele cria um modelo físico em clay, em barro, argila. E esse modelo, geralmente, nós temos um modelo em escala 1:1. Em alguns momentos a gente cria também alguns modelos em escalas menores, mas esse modelo é extremamente importante para que o time de design tenha real sensibilidade daquilo que eles estão desenhando. Muitas vezes, por mais que as ferramentas digitais, por mais que o CAD, ele tenha desenvolvido muito, ele tenha hoje um nível de visualização, e nós temos ferramentas tridimensionais, de realidade aumentada. Tudo isso auxilia muito, muito para a compreensão do que nós estamos desenvolvendo. Porém, o método tradicional de se desenvolver o modelo físico, ele ainda continua extremamente valioso. Então aqui tem um processo bastante interessante, que é um processo bem interativo, que geralmente acontece dentro do design. Eu não vou detalhar muito, porque seria um tópico muito extenso, mas o design ele cria superfícies, a partir dessa superfície ele digitaliza e ele cria um modelo em clay. Os designers, eles observam os modelos em clay e eles começam a modificar os modelos em clay a partir da sensibilidade visual deles daquele modelo. Daí então eles digitalizam o modelo em clay, retroalimentam dentro do sistema digital, visualizam novamente, fazem modificação. Então é um processo iterativo em que modificações, criações do mundo digital transformam em modelos físicos, os modelos físicos são modificados, são retroalimentados aqui, é um processo bastante interessante. E aqui, nessa última imagem aqui, você vê, isso aqui é um modelo digital renderizado. Por exemplo, isso aqui realmente é o nosso segundo veículo, é o nosso sedã, que a gente chama aqui de K-Byte. E a partir de todas essas informações, também é possível se criar um protótipo, ou um show car, como nós fizemos aqui para o nosso segundo carro. E esse show car, ele vai para os salões, ele vai para os auto shows ao longo do mundo para receber feedback dos clientes. E aqui a gente começa a entender, principalmente, se o design que a gente está propondo, se as ideias, as inovações tecnológicas, se o conteúdo que a gente está colocando nesse veículo, se ele vai atender a expectativa do cliente. Então a gente apresenta esses show cars em salões, em eventos, a gente também faz clínicas com os clientes em potencial. É um processo bem interessante essa fase de desenvolvimento do conceito. Aqui uma definição: o car conceito é submetido a clínicas com o público-alvo e também eventos como Motor Show, e níveis de aceitações são coletados pelos montadores e retroalimentados no Advanced Concept. Então, uma vez que a gente estudou isso aqui, nós vamos pegar os outputs, nós vamos retroalimentar aqui e vamos correr nosso processo novamente. Essa é a ideia básica de desenvolvimento de um conceito automotivo. E agora, uma vez que a gente já passou por todo esse processo, nós já vimos tudo isso aqui, nós já vimos também isso aqui, a gente cria um documento que a gente chama de Macro Technical Description, macro descrição técnica. Esse documento é um documento muito completo, porque a partir de todos os estudos que foram feitos, todas as informações coletadas, todo o trabalho desenvolvido, a gente faz um elenco de todas as partes do veículo, geralmente até o nível de subsystem, porque se a gente for tratar de partes muito pequenas, isso aqui é um trabalho, quase um trabalho de desenvolvimento, detalhamento do veículo. Mas a gente destrincha o veículo a um nível aceitável, em que a gente consiga ter uma referência para se mensurar os custos do veículo. Então, aquele conceito que eu tinha falado anteriormente, e que também é visto aqui nesse documento Visual BOM,
Nós temos a lista dos itens e a gente vai classificar esses itens como novos, como modificados ou como existentes. A partir disso, o time de engenharia de custos consegue fazer o levantamento do custo do desenvolvimento, do processo completo. Eles, obviamente, que eles têm referências de outros veículos, eles já têm as bases para mensurar os custos, mas com essa lista, com a macro descrição técnica e também com essa ideia, com visual bom, com esses dois documentos aqui, eles conseguem desenvolver os resultados de custos de investimento para esse projeto. Daí então a gente compila o documento que a gente chama de Business Case. O Business Case é o documento em que vai apresentar os custos do projeto, o cronograma do projeto, os objetivos principais do projeto, as características do nosso cliente, os mercados globais que serão atingidos. Esse aqui é um documento extremamente complexo, mas que contém, de forma resumida, todas as informações essenciais para uma tomada de decisão. Então, esse business case é o documento que vai para o board da empresa para que eles tomem a decisão se esse projeto vai ser aprovado ou não. Eles fazem uma análise de viabilidade de mercado, uma análise de custo. Então, a partir desse documento, toma-se uma decisão em prosseguir com o projeto ou não. Muitas vezes também a gente cria mais de um conceito. Então a gente pode criar conceitos e classificar esses conceitos baseados na sua complexidade. Obviamente que os projetos que exigem mais modificações de forma a atingir os objetivos, as expectativas do cliente, esses são projetos mais caros. Então, só que aqui entra o business da empresa. Nós precisamos tomar uma decisão que seja salutar para a empresa, porque no final das contas tudo é business. E outra coisa também bem interessante é que geralmente a gente não desenvolve somente um veículo. A gente desenvolve um portfólio, a gente desenvolve uma família de veículos. E muitas vezes esse business case ele é compilado com informações de portfólio. Dentro dessa ideia, talvez um dos veículos daquele portfólio, vamos supor que a gente quer desenvolver um sedã, um SUV e uma picape, dentro da mesma plataforma e fazendo a sinergia, reutilizando o máximo de componentes. Talvez um dos veículos não vai atingir os objetivos financeiros que a empresa estabeleceu. Mas às vezes, quando você faz uma análise do portfólio, o portfólio atinge os objetivos. Então faz sentido você startar um projeto de um portfólio. Se vocês procurarem, esses são até dados públicos, vocês vão ver que muitas montadoras elas alegam que um determinado veículo ele não dá resultados para a montadora. Muitas vezes os resultados são até negativos. A gente pensa, mas por que esse veículo, por que a montadora continua produzindo e vendendo esse veículo? Porque esse veículo ele faz parte de uma estratégia maior. Às vezes ele é um veículo que foi desenvolvido dentro de um portfólio e é importante para a empresa manter aquele portfólio. Ela tem que ter atuação em diferentes segmentos no mercado. Minha expertise não é strategy, não é marketing, mas com a minha experiência trabalhando na área de Advanced Concept, é possível entender todas essas nuances, todas essas variações para compreender o que baseia a alta diretoria da empresa numa tomada de decisão. E por fim, nós temos o Concept Approval. Esse é um marco que resume tudo aquilo que foi falado antes. A aprovação do conceito é baseada no Business Case. O Business Case é um documento que, apoiado em uma necessidade de negócio, apresenta os recursos, como dinheiro ou esforço, que serão consumidos para o desenvolvimento do produto. Este documento é submetido à aprovação do Conselho Diretivo da empresa e, se aprovado, dá início ao desenvolvimento do produto, a fase posterior, até a gente chegar à fase de industrialização do veículo. Bem, aqui eu finalizo todo o material que eu gostaria de apresentar para vocês. Gostaria muito de agradecer a todos que acompanharam
essa palestra. No final eu vou deixar aqui para vocês as referências, vocês também vão ter o meu contato, eu me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Gostaria também de trazer para vocês aqui algo que futuramente possa ser interessante. Todo esse material que eu apresentei para vocês, ele faz parte de um compilado de vários artigos técnicos que eu estou escrevendo, e esses artigos técnicos eles serão agrupados e futuramente eu vou estar publicando um livro sobre Advanced Concept Engineering. Então, por favor, me acompanhe nas redes sociais. Futuramente, no futuro breve, vocês vão ter novidades aí. Eu vou estar sempre divulgando nas minhas redes sociais os artigos que eu estou publicando. Eventualmente, no momento em que eu for lançar o livro, essa informação também vai estar disponível nas minhas redes sociais. Muito obrigado, foi um prazer para mim estar participando aqui deste evento. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouquinho mais de entendimento e de clareza sobre esse mundo da indústria automotiva, em especial com a minha realidade aqui do Vale do Silício. Muito obrigado, foi um prazer.